Mas aí as meninas agora já entram, elas estão acostumadas já com esses 2 minutos aí para a gente, até para a gente ter tempo de... Sim. Isso quando o Face não bloqueia a gente, né? Ai, cara, nem me fala, velho. Nossa. Então, eu falo para ela que a gente fica O Wellington e a Sandra te falou ou não? Acho que não, por quê? Cara, eles fizeram uma live comigo, as 2 vezes o Face bloqueou, cara. Sim, Uma então, foi por denúncia. Uma foi por denúncia. verdade. A outra, não sei. Nós tivemos um problema deles derrubarem uma vez só a nossa transmissão, que assim, começa com essa história de não... Eles bloqueiam e você não consegue compartilhar. Até aí eu não estou acostumado. É uma semana sim, uma semana não. Verdade. Mas até aí tudo bem. Aí teve um dia, nós estávamos fazendo a mesa do Evangelho, e até achei estranho. Aí na hora de fazer a sala de vídeo, ele deixou. Eu falei, ué, mas estava bloqueado, né? Eu sei que nós compartilhamos 4, 5, 6, de repente caiu a transmissão. Os caras derrubaram a transmissão. Eles deixam começar. A sorte é que estava muito no comecinho, aí nós retomamos, mas eles esperaram. Eu até achei estranho, umas 5, umas 6, eles deixaram criar. Olha que ele falou que esquisito, até perguntei do ano. Eu falei, eles deixaram hoje compartilhar. Começando o bate-papo, eles derrubaram a transmissão. Não, são terríveis, cara. Eles são terríveis, viu? São terríveis. E tem um detalhe, canal de comunicação com eles. Você pode justificar o que você quiser. Eles nem leem. O que é legal, essa é a diferença do YouTube, né? De vez em quando, principalmente na educação infantil, as meninas usam algum vídeo que eles bloqueiam e tal, que não tem autorização, a gente justifica, eles liberam. Não, o Face não tem dessa não, cara. Não, no Face eles nem respondem. Não, canal de comunicação, você vai lá, você faz um puta de um argumento. Não. Mesma coisa que nada. Não serve. Agora, é muito legal que o do YouTube já umas 4 ou 5 vezes a gente justificou. Nós estamos usando educação infantil, e era vídeo assim, sei lá, nada de algum cantor conhecido, sim, nada. Sim. Aí os caras liberaram. Todas essas vezes nós não tivemos problema. Mas durante até só uma, que era alguma coisa conhecida, não vou lembrar o que era, que aí os caras bloquearam a transmissão, que nem fez. Os caras pararam a transmissão. São terríveis, cara. São terríveis, povo. Mas é a história de um monte de porcaria também, né, Lê? Que aí a gente acaba pagando o preço por conta das bobagens que um monte de gente faz. Né? Eu comecei uma live do Resenha, era 12 minutos, aí eu não conseguia ver os comments. Mas por quê? Aí fui ver, parou o vídeo. Todo mundo reclamando no WhatsApp. Cadê? Porque... Puta, velho, os caras é foda. Por que ela não bloqueia no início, né? Já nem começa. Nem deixa fazer. Mas no nosso, esse dia do YouTube, eles pararam o vídeo. As outras vezes eles deixam mudo o vídeo. Isso, verdade. Mas esse dia nós estávamos... Isso eu percebi, porque assim, estava em 40, 50 pessoas, aí começou 30, 20... Ficou em 2. Eu falei, o que aconteceu, né? Aí um monte de gente no WhatsApp dos trabalhadores e tal, parou a transmissão. Era por causa disso daí. São terríveis. Mas, beleza. Bom, aliás, acho que o pessoal já está chegando aí, consegui já compartilhar com alguns. Então, gente, bom dia a todos. Ale, mais uma vez, né? Obrigado. A gente está aí tentando conseguir encaixar e hoje deu certo, domingo. Tem os amigos daqui no centro, viu, Ale, que falam que é a missa do domingo de manhã do Centro Espírita agora. Né? Então... E ainda eu vim com uma gola padre ainda. Então, já alguém vai falar, nossa, eu estou fazendo missa no Centro Espírita e tal, mas não é difícil, não. Viu? Mas obrigado de ter aceito, de ter esses motivos. Ontem, Ale, tive 5 lives, cara. Nossa. Foi de manhã até a noite, cara. Eu fiz um monte às 8 horas da noite, não estou acostumado a fazer de sábado à noite. Esquisito, né? Bom, mas Ale, obrigado de novo, fica à vontade. Gente, vocês viram o tema aí, com certeza vai surgir muito questionamento, é uma dúvida muito grande, né? Tem muita dúvida ainda para nós espíritas em relação a anjo da guarda, né? Essa imagem que nós temos muito trazida do catolicismo, né? A maioria
toda com bagagem do catolicismo. Então, o Ale vai falar um pouquinho disso. Se tiverem dúvidas, vão colocando no bate-papo e a gente vai tentando conversar, tá bom? Ale, fica à vontade, aproveita. Obrigado. Mais uma vez, brigadão. Tamo junto, Ale. Um bom dia agora, né? Oficial agora a todos. Muito obrigado pelo convite no Centro Espírita Amigos do Bem. É sempre um prazer, né, estar com amigos para falar de doutrina espírita, para falar um pouquinho sobre Allan Kardec, falar dessa doutrina consoladora. E hoje a temática ela é muito interessante e muito atual também, principalmente nesses tempos que nós estamos passando, né? Muitos falam, olha, vamos orar, né? Fazer sua prece, ore ao seu anjo da guarda, né? Faça prece para o seu anjo da guarda. Então, vamos analisar um pouco. Qual que é o objetivo do nosso papo hoje da manhã? Nosso objetivo é despertar, né, essa importância, essa necessidade de nós nos ligarmos mais, né, ao nosso anjo guardião, né? E assim também como desmistificar, né, algumas práticas que o envolvem, né? E como o Alexandre muito bem disse, às vezes nós trazemos muito isso de outras raízes religiosas mais bem estabelecidas, né? E a gente traz e tenta fazer um flerte, né, com a doutrina espírita. Então, o objetivo será esse. O que nós vamos tentar responder ao longo da nossa explanação de hoje? Nós temos um anjo da guarda? Isso é um questionamento básico que a gente tem que fazer para todos. Eles são seres à parte ou não? Por que eles estão conosco? Eles têm uma missão ou não? Como nós nos comunicamos com ele, ou como que eles também nos comunicam com nós? Eles conseguem influenciar as nossas decisões? Como o Espiritismo trata desta temática? Para nós termos para nós vermos a importância que Kardec deu a essa temática. Kardec, na Revista Espírita, o mês eu não vou lembrar, mas é de 1859, ele aponta que há uma doutrina, olha só, que deveria converter os mais incrédulos por seu encanto e a sua doçura, a doutrina dos anjos da guarda. Então, olha só a importância que Kardec destaca na Revista Espírita de 1859. Então, aqui para a gente começar a entender um pouco e desmistificar um pouco essa temática, nós vamos começar a vou trazer duas definições. Uma definição no senso comum e uma definição específica, restrita da doutrina espírita, ok? Então, no senso comum, se você pegar aí qualquer dicionário, nós estamos online, aí se você pegar um dicionário online, você vai muito bem observar que anjo vai estar lá, né? Anjo da guarda, né? Segundo a ideia vulgar, os anjos são, né, seres intermediários, olha só, seres intermediários entre o homem e a divindade, ok? Por sua natureza e pelo seu poder, podem manifestar-se, seja por meio de avisos ocultos ou de maneira mais visível. Ok. Então, vamos analisar esse pequenininho trecho que eu trouxe de um dicionário comum, do senso comum. Então, vamos lá. Ó. Segundo a ideia vulgar, os anjos são seres intermediários entre o homem e a divindade. Então, tá. Entre o homem e a divindade há todo um progresso, há toda uma escala, né, evolutiva entre os homens e a divindade. Então, esses seres intermediários entre o homem e a divindade, aonde que eles estão posicionados? Essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer nesse pequeno espaço aí de trecho, tá? Por sua natureza. Tá, mas qual é a natureza? A natureza dele é positiva ou negativa? Né? É salutar ou é perniciosa? Eu tenho que saber. Aqui não identifica, ok? Pelo seu poder, tá? Esse poder ele usa para o bem ou ele usa para o mal? Nós temos também que questionar isso, tá? Podem manifestar-se por meios de aviso oculto, ótimo, por uma influenciação, né? Ou de maneira mais visível, mais tangível, né? Até aí tudo bem. Então, note que nesse pequeno trecho do senso comum há algumas lacunas, ok? E essas lacunas deixam
margem para outras interpretações. Então, é isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Ficam, como que eu posso dizer? Deixam para... Como posso... Queria colocar uma palavra legal para vocês entenderem. Deixam espaços para que outras opiniões entrem. Um exemplo. Aí que surge dessa definição a questão do anjo negro. O anjo negro, quem nunca ouviu? Anjo negro, anjo das trevas, anjos decaídos. Kardec trata com muita propriedade essa questão dos anjos decaídos na Revista Espírita, um texto memorável, ok? Então, essa definição não muito concisa, que deixa margem para uma segunda ou terceira interpretação, ela começa a dar espaço para que outras vertentes comecem a se aproximar e comecem a colocar o seu pensamento, sendo que não é. Olha só, isso é no senso comum, olha só a diferença com que Kardec trata. Para a gente colocar a definição de Allan Kardec, eu vou recorrer a um livro chamado Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, ok? Esse livro, Kardec lançou ele em 1858, em julho, tá? E lá ele traz logo no seu início um vocabulário espírita. Lá ele vai definir essa questão do anjo da guarda, e ele vai dizer assim, ó, anjo da guarda ou bom gênio é o que tem por missão acompanhar o homem na vida, a ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior com relação ao seu protegido. Então, olha só. Anjo da guarda ou bom gênio. Não é um mau gênio. Ele já define, tá? Ele tem uma missão. E qual é essa missão? Acompanhar o homem durante a sua vida e ajudá-lo a progredir. Ele não vai fazer você dar ré, andar para trás. Não. Então, Kardec define muito bem. Ele é sempre de natureza superior em relação ao seu tutelado, ao seu protegido. Então, isso também é uma informação muito importante para todos nós. Por quê? Se eu sou Alê, é claro que ele está se referindo aqui à escala espírita. Eu, Alê, sou um espírito de terceira ordem. O meu anjo da guarda, ele é um ser superior a mim, ou seja, ou ele pode ser da segunda, provavelmente, ou pode ser até, se eu for da segunda, ele pode ser da primeira. Por quê? Ele tem que ser sempre superior. E faz sentido, né? Porque senão seria cego guiando cego, e aí não ia dar muito certo essa coisa, não. Então, olha, Deus na sua sapiência, né? Olha, sempre coloca um anjo superior em relação ao seu protegido. Por quê? Porque ele vai saber tomar as decisões mais adequadas, segundo, né, as leis naturais. Então, não daria certo se fosse da mesma, ok? Então, Kardec vai tratar também para nós o seguinte, segundo a doutrina espírita, ele vai continuar nesse livro, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, os anjos não são seres à parte de uma natureza especial. Olha só, essa informação é muito importante, mas muito mesmo. Por quê? Segundo algumas religiões, algumas doutrinas, né, algumas seitas aí, os anjos são seres criados perfeitos, já são criados muito além da nossa capacidade, e eles já são criados assim para poder nos tutelar. Kardec fala que nada disso, não são seres à parte. Como diz a questão 115 do Livro dos Espíritos, nos seus comentários, todos nós somos seres criados simples e sem conhecimento. Somos criados simples, aí nos mostra a justiça de Deus para conosco. E ele é criado também sem conhecimento, ou seja, igual ao todo. Todos nós tivemos o mesmo ponto de partida. Todos nós. Assim como eu, assim como você que nos assiste, que vai nos assistir, tá? Assim como qualquer um, como Jesus, como Kardec, fomos criados simples e ignorantes.
fomos galgando, fomos, né, evoluindo, fomos reencarnando, fomos progredindo até chegar ao topo dessa escala, a qual Deus já coloca-nos como condições de poder servir ao próximo, ao irmão que está começando, tá? De anjo da guarda. Então, é muito importante essa informação, porque já derruba essa coisa que nós trazemos, que são seres criados à parte. Porque se fossem seres criados à parte, cadê a justiça de Deus? Por que criou um mais do que eu? Por quê? Cadê a justiça? Deus, lembrando, né, nos seus atributos, é soberanamente justo e bom. E Kardec nos fala que todo e qualquer interpretação que fere esses atributos já não seria Deus. Então, se eu acreditar que eu fui criado mais evoluído que o Joseph Kramer, um exemplo, tá? Deus não seria justo e bom. Por que ele privilegiou eu e não ele? Ou vice-versa. Ok? Então, essa é uma informação muito importante. Okay? Questão 490 de O Livro dos Espíritos. Kardec vai perguntar o que se deve entender por o anjo da guarda. Então, ele vai falar lá, ó, um espírito protetor de uma ordem elevada. Isso vai corroborar com a Revista Espírita de 1859, aonde Kardec vai citar lá, sempre junto de vós, seres superiores. Então, quando ele fala seres superiores, né, ou ordem elevada, ele está se referindo sempre à escala espírita. Então, são sempre de ordem superior, ok? Como aquela questão que eu falei, que senão seria cego guiando cego, ok? Tanto que na escala, Kardec fala que é muito importante, fica a dica de estudo para você aí, tá? Pega lá o Livro dos Espíritos a partir da questão de número 100. Kardec vai tratar, né, dessas diferenças de classes, de ordem, e aí você começa a entender o porquê que o anjo da guarda, ele é um ser sempre superior ao seu tutelado. Ele vai dizer também, no livro Instruções Práticas, que de todos os princípios fundamentais da doutrina espírita, um dos mais importantes, incontestavelmente, é aquele que estabelece as diferentes ordens de espíritos. Então, vale a pena aí a gente poder dar uma estudadinha nisso, tá? O que acontecia muito, e às vezes a gente vê acontecer hoje também, só que de maneira um pouco diferente, na época de Kardec, eles utilizavam o espírito familiar para designar como um todo, tá? E hoje aqui, muitos, no dia a dia nosso, traz algumas questões para nós relacionado a Kardec, dizendo, o meu anjo de guarda, ele é o mentor do centro? Ele é o mentor que eu recebo comunicação dele? Ele é meu pai? E assim vai. Então, vejamos, Kardec já se preocupava com isso, desde a sua época, tanto que ele vai trazer uma definição de espírito familiar, também lá no livro Instruções Práticas. O espírito familiar é aquele que se liga a uma pessoa ou a uma família. Mas olha só, para proteger, se for bom, mas para perseguir, se for mal. O espírito familiar não necessita ser evocado, olha só. Sempre se acha presente e responde instantaneamente ao apelo que se faça. Muitas vezes, ele se manifesta por presença de sinais sensíveis. Aqui, eu quero fazer um comentário, um breve comentário. O espírito familiar, se ele for bom, ele vai te ajudar, ele vai te proteger. E nós temos muitos desses espíritos que são afins a nós, né? São sintônicos conosco, né? Se relacionou conosco pelos laços do amor. E nós sabemos que o laço do amor um dia uniu, o tempo jamais desfaz. Então, eles estão sempre conosco, nos auxiliando, nos ajudando nas nossas atribulações do dia, nos nossos desesperos, nos nossos desequilíbrios, né? Estão sempre ali, de alguma forma, tentando nos ajudar. Mas, longe de eles serem os nossos anjos da guarda. Longe. Eles estão ali também para auxiliar, mas eles não são os anjos da guarda. Ok? Por que eu quis
frisar essa questão. Se ele for bom, ele pode ajudar, mas se ele for ruim, ele vai atrapalhar. Pelo simples fato de que, olha só, nos trabalhos mediúnicos, quem tem a oportunidade, eu não trabalho atualmente, mas eu faço um trabalho de pesquisa de alguns relatos de espíritos comunicantes, que muitos desses espíritos que estão, às vezes, em processo de obsessão, né, obsessivo com terceiros, muitos deles estão fazendo parte do nosso hall de familiares, ok? Então, muitos dos nossos processos obsessivos são os próprios familiares que, numa vida pretérita, de algum modo se ligou a nós, e por algum motivo que a gente não sabe, né, eles vieram cobrar alguma coisa. O motivo eu não sei, mas se eles vieram cobrar, é porque alguma coisa nós fizemos a eles, então eles vão cobrar de alguma maneira. Então, por isso que é interessante a gente frisar bem isso. Se for do bem, do bom, ele vai te ajudar. Se não, ele vai te prejudicar e vai te perseguir. E as mesas mediúnicas que digam isso, os relatos que dizem muito isso, ok? Vamos prosseguir um pouquinho, vamos avançar mais um pouco. Tá, mas por que eles estão conosco? Né? Por quê? Qual é a sua missão? Vamos recorrer ao Livro dos Espíritos, lá na questão 491, Kardec pergunta, qual é a missão de um espírito protetor? Olha só, ele quer saber, qual que é essa missão? Olha a resposta parece um poema. A de um pai para com o filho, olha só, a de um pai para com o filho. Conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com os seus conselhos, consolá-los nas suas aflições, a sustentar a sua coragem nas provas da vida. E ainda ele traz, na revista de 1859, estão sempre para vos aconselhar, para vos sustentar, para vos ajudar a escalar a áspera montanha do bem. Olha só que interessante, a áspera montanha do bem. Então, olha só a missão que são esses espíritos. Eles vêm em missão, ok? E para promover todos esses benefícios para nós. Então, por que do início do objetivo de despertar nessa esse hábito de nós nos ligarmos mais a ele? Porque olha a missão dele. Não é um espírito qualquer, ele é um espírito muito superior a nós. E a missão dele é muito nobre. É alavancar o nosso progresso, ok? É nos aconselhar, como diz, a escalar a áspera montanha do bem, ok? Mas como que eles se ligam a nós? Nós sabemos, né, que no momento da concepção já há um ligamento, né, entre o espírito que reencarnante, né, com a mãe, já vai criando uns laços fluídicos, né, e à medida com que vai se aproximando do nascimento, esses laços nós vamos saber que vão se estreitando, né, até que ele venha à luz. Mas e na questão do anjo da guarda? Como isso funciona? É após a fecundação? É após o nascimento? Como que isso se dá? Como que isso se processa? Questão 492 de O Livro dos Espíritos. O espírito protetor, ele é ligado ao indivíduo desde o seu nascimento? Essa é a pergunta de Kardec. E olha só a resposta. Desde o nascimento até a morte. E frequentemente ele até segue depois da morte, na vida espírita, né? Na vida do mundo espírita, né? E mesmo através até de numerosas existências corpóreas, porque essas existências não são mais do que fases curtas na vida do espírito. Então, o que Kardec quer nos trazer aqui? Que após o nosso nascimento, esse anjo se liga a nós, mas, por muitas vezes, ele continua no pós-morte, né, na morte física, tá? No mundo espírita ou no mundo dos espíritos, tá? E, às vezes, ele vai por diversas encarnações. Então, olha só, por que diversas encarnações?
Porque uma encarnação de 80, 70, 80, 100 anos aqui, para o espírito, é nada nessa vida espírita. Então, eles continuam conosco. Mas sempre essa ligação vai se dar, tá? Como Kardec bem falou, no seu nascimento. Então, olha só que interessante. Uma coisa que muitos perguntam, né? O seu anjo de guarda, olha só a beleza que é isso. Às vezes eu falo, até me emociono um pouco. Olha como que Deus é na sua imensa sabedoria, na sua bondade, na sua misericórdia. Ele coloca um ser superior, tanto do intelecto quanto da moral. Ele tem uma missão, né, de nos acompanhar durante a vida, às vezes até durante a morte, na vida espírita, e vai por outras encarnações, mas olha só. Kardec, ele vai colocar na revista e vai nos falar o seguinte. Vamos fazer uma interação com vocês, para não ficar uma coisa, para vocês não dormirem aí do outro lado da câmera. Imagina, fecha os seus olhos, imagina uma pessoa que você conheceu aqui na Terra, encarnado, tá? Na qual você estabeleceu um laço, mas muito, muito íntimo, muito forte, muito intenso na sua vida de relacionamento. Pensa nela. Pensa. Enquanto isso, eu vou tomar uma água, tá? Pensou? Mas assim, uma pessoa que seja extremamente, né, intensa ali naquela ligação. O seu anjo de guarda é muito mais que isso. Mas muito, muito, muito mais mesmo. Olha o que Kardec diz. São amigos mais certos e mais dedicados do que as suas mais íntimas ligações que possais estabelecer na Terra. Olha só a beleza que é isso. Então vamos pensar aí. Pensou naquela pessoa que você se ligou intensamente? Multiplica por 1000. É a relação do seu anjo da guarda para contigo. Olha só a beleza que é isso. Olha só como Deus é bondoso. Olha como Deus é misericordioso para conosco. Olha como ele não abandona ninguém. Ok? Mas e essa ligação entre o anjo da guarda e nós? Ela se dá de maneira espontânea ou ela é imposta? O que vocês acham? Deixa eu pegar aqui um exemplo no chat que está conosco aqui. Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui a Rosana Voit, que está nos acompanhando pelo chat, tá? Vamos supor que ela seja um anjo, tá? E Deus vai colocar ela para ser o meu anjo guardião. Eu vou ser o tutelado dela, ok? Então, vamos colocar da seguinte maneira. Vocês acham que essa ligação, ela vai se dar espontaneamente ou ela é imposta? O que vocês acham? Fala para mim no chat aí, para mim poder ver, tá? Então, vamos lá. Enquanto eu sempre falo uma coisa nessas perguntas interativas, na dúvida, vamos seguir com Kardec. Então, olha o que ele vai dizer para nós na Revista Espírita de 1859. Esses seres estão por ordem de Deus. Olha só. Esses seres estão por ordem de Deus. Olha lá, não é qualquer um que deu a ordem. Por ordem de Deus. Foi ele que vos pôs ao vosso lado. Olha só. Se acham aí por amor a ele e realizam bela e penosa missão. Olha só. Então, olha só a beleza que é isso. Além de ser um ser superior, que já galgou aí vários estágios na escala, várias ordens, já adquiriu essa condição, tanto do intelecto quanto da moral, ele recebe uma ordem de Deus. Olha só. Foi ele que colocou esse anjo ao nosso lado, né? Ao lado no sentido figurado.
E se acham aí, não por amor a nós, mas por amor a Deus. E realizam bela e penosa missão. No meu caso, é uma penosa missão, tá? Mas para muitos é uma bela missão. Em especial, a Lê de Paula é uma penosa missão, mas tranquilo. Tanto que na questão 493, Kardec ele vai questionar justamente sobre isso. A missão do espírito, né, protetor, do anjo da guarda, ela é voluntária ou ela é obrigatória? Olha só. O que vocês acham? Eu sempre falo, na dúvida, vamos ficar com Kardec. Olha só o que ele fala. O espírito é obrigado, olha só, obrigado a velar por vós, porque ele aceitou essa tarefa. Mas pode escolher os seres que lhe são simpáticos. Para uns é um prazer, para outros é uma missão, um dever. Então, olha só, quando Deus chega a um espírito que já galgou e já recebe esse status, né, de anjo da guarda, que Deus dá essa missão a ele, tá? E ele aceita, então ele é obrigado a velar, porque ele aceitou essa tarefa. Aí muitos me questionaram uma vez a respeito disso, num estudo, mas e se eu não quiser aceitar uma ordem de Deus? Eu falei, amigo, é brincadeira, hein? Você acha que se Deus chegasse para você e falar, olha, amigo, você vai ser o anjo da guarda lá da Valéria Braille. Eu falar, não vou. Nossa, quem seria eu para falar não para Deus? Então, é uma coisa muito interessante isso. Então, por isso que ele é obrigatório, porque ele aceitou, amigo. Você aceitou, amigo? Relaxa. Então, vai lá agora e cumpre teu papel. Para uns é um prazer, no meu caso é penosa missão, mas ele está junto, tá? Olha, eu vou só entrar com uma pergunta aqui da Fátima, que é uma pergunta muito comum, que você já deve ter muitas vezes chegado, mas muito interessante, porque muita gente tem essa dúvida. A Fátima está perguntando, ó, e o psicopata também tem um espírito protetor, ou o espírito protetor o abandona? Ele é deixado sem o espírito protetor? Olha, todos nós temos, tá? Mas eu não vou responder agora, porque eu vou responder daqui a pouco. Pode ser? É Fátima, né, Ale? É Fátima? Isso, Fátima, segura aí que já eu chego lá. Eu também tive essa dúvida em relação a mim, tá? A minha pessoa. Mas fica tranquilo, vamos responder já, tá? Tanto que na Revista Espírita, né, Kardec vai tratar ainda sobre essa temática. Olha só que de maneira poética também, ao meu ver, tá? Ele vai colocar essa questão da missão desse anjo da guarda que Deus colocou junto de nós. Aonde quer que estejais, estarão convosco. Olha só. Seja nos calabouços, nos hospitais, nos lugares de deboche, na solidão, nada, Fátima, vos separa desses amigos que não vedes, mas cujo os suaves impulsos da alma sente, como lhe escuta os sábios conselhos. Olha só. Então, não importa a sua situação, não importa onde você esteja, eles sempre estarão contigo. Talvez nós não conseguimos captar, né, a presença, mas esses suaves impulsos, a nossa alma registra, ela sente, ok? E pegando agora, vamos tratar um pouco da questão da Fátima. Eu tive muito dúvidas sobre isso, tanto que o que me levou a estudar e aprofundar os estudos sobre essa temática foi justamente essa dúvida da Fátima. Em relação à minha pessoa. Pô, mas será que esse anjo, ele me abandona? Será que ele me abandonou e eu não estou sabendo? Né? Como que eu vou saber se ele está comigo ou não, né? Falei, pô, às vezes eu faço tanta coisa errada, e às vezes acho que ele fala, né? Não, vai pela esquerda, eu vou para a direita. Aí surgiu essa dúvida, pô, mas será que ele me abandonou? Porque teve uma época da vida que aconteceu um monte de sequência de fatos
Eu falei, pô, meu, brincadeira, esse anjo tá de brincadeira comigo, né? Acho que não tá mais perto de mim. Então eu fui buscar subsídio, Fátima, nas obras fundamentais, né? Para poder estudar um pouco mais essa temática. Na questão 495, se você pegar lá de O Livro dos Espíritos, Kardec vai falar. O espírito protetor, ele abandona algumas vezes o seu protegido quando este é rebelde aos seus conselhos? Olha só, acho que Kardec também, Fátima, tinha a mesma preocupação que eu e você. Então, ele pergunta se esse espírito protetor, né, ele abandona algumas vezes o seu protegido, quando esse não dá muito ouvido para essa questão. É isso que ele está tratando, tá? E olha a resposta. Ele se afasta quando vê os seus conselhos que são inúteis, né? Que são refratários, né, à vontade. Olha só, isso é uma informação importante, tá? Tá? Por quê? O anjo da guarda é diferente de nós. Muito diferente. Por que diferente? Como eles já estão num nível evolutivo bem mais superior que nós, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Coisa que nós não fazemos. A gente não respeita o livre-arbítrio alheio, a gente quer que seja do nosso jeito. Eles não. Então, quando ele começa a observar que ele está ali, né, influenciando a gente através dos pensamentos, dos bons caminhos, né, a escalar a áspera montanha do bem, como diz Santo Agostinho na revista, ele vai se afastar. Por quê? Porque ele respeita. Se eu, Alê, quero me vincular a outros espíritos que são também de terceira ordem, tá? Para poder me alimentar as paixões, as minhas vontades e tudo mais, ele simplesmente fica ok, tranquilo. Ele vai dar um ok. Bem, e é isso que Kardec vai tratar lá. Ele se afasta quando vê os seus conselhos que são inúteis. E ele percebe que a minha vontade é aceitar essa influência de outros espíritos que também são inferiores. É mais forte em mim. Então ele se afasta. Mas olha só, olha o alívio, Fátima. Mas não abandona. Completamente, completamente. E sempre se faz ouvir. É, porém, o homem que fecha os ouvidos. O protetor volta logo, olha só, essa é a informação importante. O protetor volta logo que seja chamado. Então ele vai se afastar sim. Mas um exemplo, vamos supor que ele pede para mim ir para a esquerda, eu vou para a direita. Aí eu vou e quebro a cara. Tá? Quebro a cara. Aí eu falo, meu anjo, me ajuda. Opa, ele está ali. Só que eu tenho, olha só, uma informação importante de Kardec que passa muito desapercebido. O protetor, ele volta logo que ele é chamado. Lembra da questão que ele respeita o nosso livre-arbítrio? Ele só vai interferir na minha vida se eu der oportunidade para ele. Se eu falar, anjo da guarda, ok, vem comigo, participa do meu dia, me ajuda em algumas questões que eu estou em dúvida, ele vai participar com o maior prazer, porque é a missão dele. Agora, se eu falar, amigo, fica na tua aí, ele vai ficar. Então é isso. Então, muitos ingenuamente pensam que o nosso anjo da guarda está com a gente 24 horas. Esquece isso, cara. Esquece isso aí, não seja ingênuo. Tá? Isso aí é muita ingenuidade. Ele só vai se ligar a você através do quê? Do pensamento. Você tem que chamá-lo. Você tem que se ligar a ele através de prece. Ou pensamento, porque a prece nada mais é do que um pensamento dirigido a um objetivo determinado. Então, é sempre via pensamento. Então, tem que me ligar a ele. Senão, ele não vai participar da tua vida. Ele vai respeitar. Ok? Então, Fátima, pegando a sua pergunta, não sei se eu consegui responder com esse exemplo que eu te dei, tá? Mas independente da anomalia, né, psíquica ou mental que tiver a pessoa, ou qualquer outra coisa, eles sempre vão estar ali. Sempre, tá? Não é o fato de, às vezes, a pessoa não ter, às vezes, um discernimento, talvez ali que ele esteja mais presente, às vezes, na questão do quê? Do pensamento. Lembrando que é o corpo, mas o espírito, ele pode muito bem, na sua emancipação, estar com esse anjo
guardião, conversando no mundo espírita através do processo de emancipação da alma e ter relações muito ligadas, muito íntimas com ele. Então, não é a questão da limitação do corpo que vai fazer com que esse anjo se afaste dele. Não é isso, ok? Não sei se eu respondi ali, depois você vê com ela aí no chat, que eu não estou acompanhando muito o chat aí, ok? E vamos prosseguir então. O que nós podemos ver aqui também agora nessa questão? Como uma coisa muito importante, que eu falei que nós temos que chamar ele. Então tá, Ale, como então que eu vou me vincular a ele? Eu já dei a dica. Ou através da prece, que nada mais é do que um pensamento dirigido, ou, né, pensamento. Pensamento é a palavra-chave, tá? É chave, chave, chave. Por quê? Kardec vai tratar em duas revistas espíritas de 1866 e de 1868 essa questão do pensamento. Tem até um tópico lá, fotografia do pensamento, vale a pena a dica de leitura e estudo. Ele vai dizer o seguinte, não há o que nós imaginamos no universo, vamos imaginar o universo de meu Deus aí, as muitas moradas na casa de meu pai, como de João, no Evangelho atribuído a João 14:2. Nessas muitas moradas do meu pai, nesse universo de meu Deus, Kardec vai falar tanto na revista quanto no livro dos Espíritos, que não há o que vós chamais de vácuo, ou seja, não há, olha só, não há nada, nenhum espacinho no universo que seja vazio, que esteja vazio. Não há nada, nada vazio, nada. Há uma substância que Kardec vai denominar com muita propriedade, chamada fluido universal. Esse fluido universal está por todo o nosso universo, por todo. Tá? Ele preenche todos os espaços desse nosso universo de Deus aí. E Kardec vai falar o seguinte, que esse fluido universal, ele é o carreador do meu pensamento. Então vamos lá, vamos interagir com vocês aí, ok? Se eu sei que esse fluido está por todo o universo de meu Deus, por todo, e esse fluido é o carreador do meu pensamento, então eu faço uma pergunta para você que nos acompanha ao vivo e aqueles que também vão nos acompanhar posteriormente. Aonde pode ir o meu pensamento? Aonde pode ir o meu pensamento? Se esse fluido é o que leva, é o que carrega, é o carreador, aonde pode ir o meu fluido, o meu pensamento, perdão, já que esse fluido está por todo o universo. Vocês concordam comigo que se esse fluido está por todo o universo, o meu pensamento também pode ir por todo o universo? Sim? Então tá. Nós sabemos que esses seres são bem superiores a nós, tanto do intelecto quanto da moral, já evoluíram muito e já ganharam esse status. Kardec fala que esses espíritos fazem morada em outros mundos muito, muito distantes ao nosso. Mas eles vão se ligar a nós, olha só, eles vão se ligar a nós pelo pensamento. Então, o pensamento é a ponte que vai ligar eu, Ale, ao meu anjo da guarda, e vice-versa. Kardec vai dizer na revista de 66 que não importa se você esteja encarnado ou desencarnado, não importa. Não importa se você está na Terra, em Júpiter, em Saturno, não importa. Não importa. Quando você se liga a outro espírito via pensamento, Kardec vai dizer para nós que cria-se uma corrente fluídica que liga um ao outro. É desta maneira que esses espíritos, né, no caso do anjo da guarda, captam as nossas súplicas. E é através, via pensamento, dessa corrente fluídica,
dessa ponte fluídica, que esses espíritos falam conosco. Sempre, via pensamento. Então, o pensamento, ele é muito importante. Por isso que Kardec trata com muita propriedade essa questão, ok? Mas aí, qual que é a vantagem, Ale, de nós nos vincularmos ao nosso anjo guardião? Por que você falou no início da fala que nós deveríamos, né, o objetivo era nos ligar mais, né, estreitar mais essa relação entre, né, nós com o nosso anjo guardião? Por quê? Simples. Olha só. Muito simples. Vamos ser lógicos. Kardec, ele sempre primou, né, pela lógica, pela razão, pelo bom senso. E acho que falta um pouco disso no movimento espírita. Nós temos que analisar, nós temos que refletir, tá? Nós temos que racionalizar essas coisas para poder entender melhor. Então, vamos lá. Olha a bondade de Deus. Olha como Deus é bom. Deus simplesmente não falou assim, Ale, vai lá, cara. Você é um ser imperfeito, está muito ruinzinho ainda. Vai lá, cara. Vai lá na Terra, se vira lá. Tenta melhorar. Negativo, Deus não fez isso, não faz isso. Deus falou assim, Ale, você é um espírito que está em processo de evolução, tá? Eu vou te dar uma nova oportunidade em mundos de corpos materiais, então você vai reencarnar. Olha só, você vai reencarnar. E essa reencarnação, Ali, você vai ter algumas oportunidades. Vamos elencar pelo menos 3 aí. Primeira, de você, às vezes, Ali, reparar alguns equívocos do passado. Mas não é só isso, como muitos pensam, viu, Ale? Você vai criar novas pedagogias, novos processos de aprendizado que vai te levar à perfeição. Porque isso é o motivo de você estar reencarnando, Ale, é ser perfeito. Deus não se contenta com rascunho, ele quer ver todos nós perfeitos. E Ale, também nesse processo de reencarnação, você vai ser um co-criador do universo, porque eu vou precisar de você. Você vai ter uma missão. Kardec trata a missão no sentido lato e no sentido restrito. No meu caso, lato, tá? No qual todos nós temos uma missão. Então eu vou esperar algo de você também, Ale. Só que é o seguinte, Ale. Se você quiser se ligar a mim, olha só a bondade de Deus. Você pode falar diretamente comigo, através da prece, Ale. Pega lá, Livro dos Espíritos, 3ª parte, logo ali no 2º item, Lei de Adoração, Kardec vai tratar sobre a prece. Pega lá, questão 659, ele vai dizer, a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele. Então, olha só, você vai falar comigo, Ale. Mas, Ale, fica tranquilo, você nunca estará sozinho. Jamais. Eu jamais vou te deixar só. Eu vou colocar um anjo que eu vou designar para você. E esse anjo, Ale, ele vai ter a missão de te conduzir nesse progresso. Então, o objetivo da nossa reencarnação é o progresso espiritual. Mas tá, vamos analisar então. Se esse processo espiritual, ele depende do quê? Do que eu preciso para crescer, para progredir espiritualmente dentro da escala espírita? Eu preciso do quê? De uma boa conduta. Ok? Ou eu não preciso? É com acertos ou erro, né? Vamos colocar assim para a gente entender melhor. É acertando. Então tá, se eu vou só progredir à medida que eu vou acertando as minhas escolhas, olha só. E se eu tenho esse poder de escolher, que todos nós temos de livre-arbítrio, se eu sei que eu tenho esse poder da livre escolha, do livre-arbítrio, eu tenho possibilidades, e dessas possibilidades eu posso escolher. Se eu tenho esse poder, e eu penso, se eu trago junto de mim esse anjo da guarda, e peço a ele que me inspire a melhor maneira de tomar uma decisão,
Vocês concordam comigo? Por a sua ascendência espiritual ser bem maior, tanto do intelecto quanto da moral, e se ele recebeu uma missão de Deus para nos tutelar, né? Para nos proteger, para nos caminhar, né? A ajudar a escalar a áspera montanha do bem, vocês concordam comigo que ele estará sempre pronto para nos auxiliar nessa tomada, né, de decisão? Com certeza. E se eu pego a deixa dele e eu vou progredindo mais rápido. Agora, se eu sou refratário aos seus pensamentos, aos seus conselhos, eu vou ficar, não vou evoluir tanto. Então, olha a importância que é essa questão do anjo da guarda para a nossa vida espiritual, como espírito que somos. Ele está ali sempre do nosso lado. Basta eu, em pensamento ou em prece, me ligar a ele e trazê-lo junto de mim. Então, olha a importância que é, e muitos de nós ainda, infelizmente, não nos atentemos para isso. A gente passa muito desapercebido nas atribulações. Eu entendo muito bem, eu também sou bem atribulado no meu dia a dia, às vezes acaba até esquecendo. Mas eu vou contar, se o Alexandre me permitir, vou trazer um pouco da minha experiência sobre essa temática. A partir do momento que eu comecei a me vincular mais ao anjo guardião, a minha vida parece que mudou um pouco. Ah, então você não tem problema? Pelo contrário, tem demais. Quem me acompanha sabe, tá? É das dificuldades todas. Mas mesmo com as dificuldades, parece que, eu não sei traduzir em palavras, mas algo diferente acontece. Algo diferente acontece. Não sei dizer o porquê, mas mesmo assim, mesmo com os problemas, mesmo com as atribulações, algo diferente acontece. Eu tenho certeza que é a influência desse anjo guardião que nos faz que esse algo diferente nos aconteça na nossa vida. E aí eu fui também poder entender o que Santo Antônio disse em 1230, superambum de alegria no meio das minhas atribulações. Então acho que deveria ser isso, ele se conectava ao seu anjo guardião, né? E ele, mesmo nas atribulações, ele estava sempre tranquilo. Às vezes a gente não está tão tranquilo quanto o Santo Antônio, mas algo de diferente acontece na nossa vida. Então era esse o que eu trouxe hoje para as nossas reflexões da manhã, e espero ter atendido a expectativa dos nossos amigos do bem. E se tiver alguma pergunta, estou à sua disposição aí, Ale. Olha, tem uma que muita gente fez, né, e era natural, várias pessoas fizeram desde o começo, eu deixei para o finalzinho, que acho que foi uma abordagem, acho que respondeu praticamente quase todos os questionamentos. Mas tem uma pergunta que é constante, né, e aqui não foi diferente hoje. Nós podemos saber quem que é esse anjo da guarda? Nós temos como ter essa informação? Olha, eu sempre falo da parte prática, eu sou muito prático na minha vida, às vezes, né? Então eu falo assim, qual que é a diferença se saber se é João ou se é Henrique? O importante é a missão que ele tem para conosco. Tem alguns relatos na revista, um exemplo, Kardec sabia quem era o seu anjo da guarda. Tá? Foi falado. Quando isso acontece, tem um objetivo maior. Os espíritos superiores jamais revelariam algo que não fosse para o bem comum. Diferentemente das vezes, a gente quer, às vezes, saber peculiaridades da nossa vida ou coisas por curiosidade. Quando a gente tem essa curiosidade, a gente só atrai espíritos de terceira ordem igual a nós, pseudo-sábios, né? Como é que fala? Bem inferiores. Então, muito cuidado, espíritos que querem nos iludir. Então, muito cuidado. Outro dia até eu vi num site aí, eu recebi pelo Face, se você quer saber o nome do seu anjo da guarda, entra lá, deixa o teu nome, a data e a hora que você nasceu. Então tá, vamos supor que eu, Ale, nasci no mesmo dia que o Alexandre.
Na mesma hora. Na mesma hora. Então, vai ser o mesmo anjo? Até pode, né? Mas nós somos seres únicos. Lembra que esse espírito, né, ele vem por missão de Deus, só que ele pode se vincular a um a outro por ser um espírito mais sensível a mim, mais ligado a mim, né, que tem uma ligação mais forte comigo, ele pode escolher. Então, às vezes, não é uma regra isso. Então, eu acho que nós temos que ser muito práticos. Se ele é Maria ou se ele é João, o importante é que ele é um espírito superior a nós, ele está ali por missão de Deus, e ele tem o objetivo de nos ajudar ao nosso progresso. Acho que isso basta. Ok? Joia. Bom, Ale, eu acho que as perguntas, a maioria você conseguiu responder. E, gente, se tiver mais algum questionamento, depois mandem no particular e a gente tenta responder, encaminha para o Ale, a gente vai conversando. Ale, mais uma vez, obrigado, viu, pela manhã, pelo tempo de estar com a gente. Foi extremamente agradável, muito útil as informações. É um assunto que, embora a gente fale tanto dentro da doutrina, né, parece que é uma coisa que fica meio deixada de lado e surge. Bom, nós vimos aí em 55 minutos, uma hora, quantidade de dúvida que ainda tem em relação a isso, né? Ale, olha, eu quero te agradecer pelo convite, pela oportunidade de trabalho. Eu sempre, o pessoal que me acontece. Olha, você viu aí, ó? É por isso que ela está andando para trás, viu, Ale? Por isso que ela está dando ré. Por isso que ela está dando ré. Por isso, né? Aí a gente vai entrar no que Jesus fala, cego guiando cego, né? Mas, ó, um grande beijão para a Luísa. A Luísa é uma pessoa fantástica. Pelo contrário, acho que ela inverteu. Ela que é meu anjo da guarda, viu, Ale? Eu quero agradecer a oportunidade do trabalho. É sempre uma alegria estar com vocês. E sempre que possível, a gente conciliando a agenda, Ale, conta comigo. A hora que você quiser. Tamo junto aí. Com certeza. Tá joia. Gente, bom final de semana, bom finalzinho de domingo para todos. Ale, obrigado. Obrigado a todos. Bom domingo, gente. Obrigado.